Olá, tudo bem? Meu nome é Wesley e seja muito, mas muito bem-vindo ao vídeo 3 da Maratona Full Cycle 2.0. Se você não teve a oportunidade de ver os vídeos 1 e 2, eu mais do que recomendo que você os assista antes de ver esse aqui. Um dos grandes lemas que nós desenvolvedores temos que ter em mente é que no nosso mundo nada é fácil. Muitas vezes até mesmo um simples e inocente CRUD. Imagine então ser transportado para o mundo das aplicações distribuídas e que quando você for adicionar um simples registro, diversos cálculos têm que ser realizados em outro sistema e esse outro sistema depende de outro. Para ajudar, vamos supor que um desses sistemas está fora do ar. O que fazer? A gente vai perder todas essas informações? Perceba que o jogo é muito diferente. Lembre-se, nesse mundo, o que te trouxe até aqui não será a mesma coisa que vai te levar para o próximo nível. Para isso, você definitivamente precisa dominar as principais formas de comunicação e fundamentalmente como interagir com outros serviços. E durante essa maratona, o meu compromisso é te dar uma base sólida e específica sobre WebRTC, WebSockets, gRPC e filas. E hoje eu quero bater um papo contigo para nos aprofundarmos sobre WebRTC e WebSockets. Para isso, eu vou te passar todos os conceitos dessas duas tecnologias e em seguida o Luiz vai mostrar a implementação prática delas trabalhando em conjunto em nosso estudo de caso, tanto no back-end quanto no front-end, utilizando Node.js e React. Também eu gostaria, antes de tudo, frisar para você não ficar preso nos detalhes da implementação do código produzido. Lembre-se, você terá acesso a todo o código-fonte. Se atente aos conceitos, eles sim são os pontos mais fundamentais que você deve se preocupar. Então, vamos lá! Bom, pessoal, agora a gente vai direto e entender os conceitos por trás de alguns meios de comunicação entre sistemas, entre serviços, entre browsers, que você vai aprender durante essa maratona Full Cycle e que com certeza você vai utilizar isso no dia a dia na sua empresa. Então vamos lá! Qual o primeiro conceito que a gente vai aprender? A gente vai entender um pouco melhor sobre WebSockets. Como que isso funciona, para que serve, quando eu devo utilizar. Para que serve o padrão PubSub, Publish Subscribe, e também o porquê que a gente vai utilizar isso na nossa aplicação, que é um estudo de caso aqui na nossa maratona. E também sobre o WebRTC. Então, nesse vídeo específico, nessa minha parte, eu vou te explicar conceito por conceito em relação a isso, e em seguida o Luiz vai chegar e vai mostrar muito código para você, mostrando como que a gente implementou toda a parte de streaming e comunicação em tempo real na nossa plataforma de transmissão de lives, beleza? Então, vamos lá. Seguinte, WebSockets, para que serve, por que a gente deve utilizar? Primeiramente, quando a gente for falar sobre WebSockets, a gente tem que entender o conceito principal da ideia. Qual que é a necessidade que a gente tem ao utilizar o WebSockets, legal? Vamos pensar o seguinte. Quando a gente está trabalhando com WebSockets, a gente vai basicamente manter uma conexão persistente entre cliente e servidor. O que acontece, pessoal? Vamos imaginar o que acontece? Não, o que ainda realmente acontece e muitas empresas e muitas aplicações sempre utilizaram. Que era o seguinte, vamos imaginar que eu vou fazer uma sala de bate-papo, tá? E daí o que acontece? Como que eu consigo ver se alguém mandou uma nova mensagem? Eu faço uma requisição e vejo se tem uma nova mensagem. Mas imagina que tem 100 pessoas nessa sala de bate-papo e essas pessoas vão fazer 100 requisições para ver se tem nova mensagem. E essas 100 requisições vão acontecer a cada, sei lá, 5 segundos, 3 segundos, 2 segundos.
Então, essas requisições acabam derrubando o servidor. Por quê? Porque é padrão do protocolo HTTP ter aquele processo, o Stateless Request Response, ou seja, eu mando uma requisição, eu recebo uma resposta de volta e não tem nenhum compromisso entre o cliente e o servidor. Quando a gente está trabalhando com WebSockets, a gente gera esse compromisso entre cliente e o servidor. Então, ao invés de eu fazer uma requisição e o servidor falar sim ou não e largar, né, essa requisição acabou, quando eu faço uma conexão via WebSockets, a gente mantém a comunicação persistente entre o cliente e o servidor. Esses caras aí, eles estão ali conectados a partir de agora e cada um deles pode enviar e receber mensagens a partir daquele momento, ao invés de ficar se conectando o tempo inteiro. Legal? Então, não há necessidade também de long polling. Eu não sei se em algum momento você já utilizou isso, mas basicamente a ideia era o seguinte: quando não tinha um WebSockets e a gente precisava manter alguma coisa baseado nisso que eu acabei de falar, e para evitar esse monte de request, o que a gente fazia? A gente fazia um loop infinito no servidor. Legal, colocava o while true, mantinha, né, configurava o servidor para ele não encerrar a conexão logo, e daí o que acontecia? O servidor ficava fazendo um loop e sempre quando chegava a mensagem, ele mandava o resultado da mensagem. Ou seja, você fazia uma requisição infinita para o servidor. Isso aí consome uma memória danada, não era o jeito ideal para fazer, mas era o que a gente tinha na época. Muitos browsers ainda não tinham recursos de WebSockets, porém, hoje a gente já tem esse recurso e é por isso que a gente vai trabalhar. Legal? O que acontece com o WebSockets? Toda vez que a gente vai iniciar o processo de comunicação com WebSockets, essa requisição inicial, legal, ela vem via HTTP. Ou seja, para iniciar um processo via WebSocket, eu faço uma requisição qualquer para o meu servidor. Porém, o que acontece? No processo dessa requisição, há um upgrade nesse processo nessa conexão entre cliente e servidor. E esse upgrade faz a conexão ser mantida de forma persistente, tá? Então essa que é a ideia aí em relação do WebSockets, legal? E nesse caso, a gente tem aqueles pontos super importantes. Eu preciso pegar a informação em tempo real. Nada melhor que o WebSockets para resolver esse problema, porque você está conectado já com o servidor. O servidor recebeu alguma coisa, ele já te manda. Você tem alguma coisa para mandar para o servidor, você manda, porque você tem um canal lá aberto, prontinho para a gente trabalhar e mandar as informações. Indo um pouquinho o lado técnico agora, só quero que você entenda um pouco a ideia aqui. Isso aqui é uma requisição padrão que a gente costuma fazer via HTTP. Acredito que você já tenha visto o cabeçalho HTTP em algum momento. Aqui a gente está fazendo uma requisição GET, mas você vai perceber que tem algumas coisinhas um pouco diferentes. Quando eu estou fazendo GET aqui, eu não estou fazendo GET HTTP : eu estou usando WS. WS é para dizer que é WebSocket, tá? E aqui ele está falando que é o protocolo HTTP 1.1. Até então, tudo bem, tá? Ao invés de usar HTTP, ele está usando AWS. Porém, se você olhar ali, a gente tem um detalhe que é chamado de Connection Upgrade. O que significa? Significa que depois que eu mandar essa requisição, eu quero fazer um upgrade nesse meu processo de conexão. E se você for ver aqui, eu tenho um parâmetro aqui chamado de Upgrade WebSocket. Então, o que está acontecendo? Eu vou fazer uma requisição, eu uso o AWS para indicar que vai ser uma conexão via WebSocket, e eu falo que essa requisição HTTP vai se transformar numa conexão persistente via WebSocket através de um upgrade. Essa que é a ideia principal. Uma vez que essa requisição chegou no servidor, o que vai acontecer? O servidor vai falar o seguinte: será que eu vou aceitar essa conexão? E ele fala: ok, eu vou. Então, nesse caso, existe um handshake, um aperto de mão entre o cliente e o servidor. Ou seja, o servidor dá uma response falando assim: olha, ok, estamos conectados, eu aceito o seu upgrade via WebSocket, e a partir de agora, cliente e servidor estão conectados. Legal? Então, essa que é a ideia básica de WebSockets. Legal? E depois você deve estar pensando aqui: Wesley, mas o que o WebSocket tem a ver com PubSub? Tá? Eu não sei se em algum momento você já teve a oportunidade de trabalhar com PubSub, mas basicamente o conceito de PubSub é bem simples, tá? Basicamente você tem, vamos imaginar uma estação de rádio, galera, tá? Vou imaginar uma estação de rádio. Quando você quer usar uma música, assim, ouvir uma música na rádio, você coloca, sintoniza numa estação. E
para quem que o rádio tá mandando aquela música, todo mundo que estiver sintonizado naquela estação vai receber aquela música, aquela transmissão que ele tá fazendo. Pub/Sub é exatamente nesse caso, tá? Eu tenho o publisher, que nesse caso vai ser a rádio, e o subscriber, que são aquelas pessoas que sintonizam ali na rádio. E para todo mundo que ele mandar, né, essa transmissão, quem tiver sintonizado vai receber a mensagem. É exatamente isso que acontece com o Publish Subscribe. A ideia principal aqui é que é aberta uma sala, ou uma room, ou um topic, depende do conceito que você está querendo utilizar. Nesse caso aqui eu estou mostrando um esquema de como o serviço de Pub/Sub da Amazon funciona, por exemplo, eles chamam isso de topic, mas de forma geral, quando a gente trabalha, por exemplo, com WebSockets, a gente chama isso de room ou sala. Então a ideia é que as pessoas que estão querendo receber mensagens entram, dão um join numa sala, legal? E a pessoa que também vai mandar a mensagem, dá um join e manda uma mensagem para essa sala. E todo mundo que estiver ouvindo, ou seja, estiver dado um join, tiver subscribed nessa sala, vai conseguir pegar a mensagem. Perceba que quem está enviando não está nem aí preocupado quantas pessoas estão conectadas na sala. Por quê? Porque ele sabe que ele tem que mandar a conexão para a sala, a mensagem para a sala, e ele sabe que quem estiver na sala vai pegar essa resposta. É que nem a rádio. O locutor lá que está falando, ele não está preocupado quem vai ouvir. Ele sabe que quem estiver sintonizado na rádio dele vai pegar aquela mensagem, e eu nem conheço essas pessoas. Essa é a ideia. Então já dá para imaginar, por exemplo, numa sala de bate-papo, que basta todo mundo, né, dar um join na mesma sala, e todo mundo que mandar mensagem para aquela sala, essa mensagem vai ser espalhada para todo mundo e todo mundo vai pegar todas as comunicações. Essa que é a ideia básica. E agora eu quero que você redobre a sua atenção, porque os conceitos que eu vou passar aqui, definitivamente eles não são tão simples, e eu não quero, tá? Eu quero deixar muito claro para você. Eu não quero que você decore os nomes, as terminologias, os protocolos, tá? Eu quero que você entenda a ideia básica. Se você entender a ideia principal, eu tô muito feliz, tá? É que, de forma geral, eu gosto de me aprofundar no assunto para você não ficar também pegando informação genérica que você encontra em qualquer googada que você vai dar por aí. Então, agora, a gente vai falar sobre um dos pontos principais que nos ajudam, tá, no nosso estudo de caso, que é trabalhar com WebRTC, que é Real Time Communication for the Web. Ou seja, como que eu consigo trabalhar em tempo real através da internet, tá? Então, o WebRTC, basicamente, ele te dá a capacidade de trabalhar em tempo real, legal? A comunicação em relação à parte de WebRTC é muito interessante, porque essa comunicação ela é estabelecida peer-to-peer, legal? Você não necessariamente, depois você vai entender com mais detalhes, precisa se conectar num server, o outro cara se conectar num server para vocês falarem. Existe a possibilidade de você conseguir falar peer-to-peer, browser por browser, se conectar e conseguir falar. Manja torrent, por exemplo, que um consegue contribuir e baixar os arquivos do computador um do outro para conseguir se colaborar e etc. O WebRTC é o mesmo esquema. Você tem uma conexão ponto a ponto, legal? Foi criado em 2011 pela Google e hoje ele é um projeto open source mantido pela Google, pela Apple, pela Microsoft e pela Mozilla especialmente. E também virou um standard W3C. O que significa? Significa que os browsers mais modernos cada dia mais vão implementar os recursos para você conseguir trabalhar de forma nativa com WebRTC aí nos browsers, legal? E hoje em dia a maioria desses browsers aí, tanto o Google Chrome, o Safari, a Microsoft, o Edge, por exemplo, e o Firefox, eles trabalham bem com WebRTC, alguns têm algumas coisas que não funcionam tão bem, mas é uma questão de tempo para todo mundo conseguir trabalhar, e você vai perceber que a nossa plataforma de transmissão de lives é inteira baseada em WebRTC, legal? Um ponto importante: via WebRTC você pode fazer transmissão de áudio, de vídeo e outros tipos de dados, inclusive arquivos. E o mais interessante é que para isso você consegue ter APIs nativas ali no browser que você consegue solicitar acesso à câmera, ao microfone e também ao compartilhamento de tela. Você consegue compartilhar a tela utilizando o WebRTC.
A maioria dos browsers suportam, tá? E ele tem uma API JavaScript, ou seja, quase tudo que você precisa utilizar para trabalhar com gRPC, com WebRTC, você consegue trabalhar ali com JavaScript. Legal? Agora o seguinte, pessoal, e aqui que é aquela história. Apesar de parecer tudo as mil maravilhas e tudo mais, eu não gosto que as pessoas saiam utilizando tecnologia sem entender a ideia que tá por trás. E o WebRTC tem muito desafio por trás da história. A gente vai abstrair muitos desses desafios durante o desenvolvimento aí da plataforma de transmissão de lives que a gente desenvolveu e você vai ver o Luiz te explicando. Porém, eu quero que você tenha uma visão geral. Eu não quero que você se assuste, não quero que você tente decorar, mas eu quero que você entenda a ideia básica, legal? Qual que é o desafio do WebRTC? Vamos pensar o seguinte, imagina que eu tenho um cliente e um servidor. Eu quero me comunicar com esses caras. Então, baseado nisso, o meu cliente pode fazer uma requisição para um domínio, o domínio transforma isso, bate num DNS, o DNS transforma isso para um IP, e o IP manda isso para um servidor e eu consigo processar a requisição. É assim que funciona. Porém, quando eu estou trabalhando com WebRTC, eu quero, no final das contas, falar de cliente para cliente. Ok? É uma conexão via browser que você está estabelecendo ali. Então, nesse caso, a gente não tem quem é o IP, qual é o DNS, a gente não tem o servidor para se comunicar. Então, dá para perceber que somente pensando dessa forma, já dá para sentir que a gente tem desafios muito grandes para você conseguir trabalhar com WebRTC. Então, é nesse ponto que eu quero te explicar como que a gente consegue trabalhar. Vamos imaginar, então, aqui que eu tenho um cliente, legal? E eu tenho um outro cliente e esses caras aí, eles querem se falar. Eles querem pegar o browser deles e se comunicarem para eles fazerem uma conferência ali pela internet e tudo mais. Então o que acontece? Para esses caras se comunicarem, a gente tem que pensar que cada um vai se comunicar no browser do outro, tá? Mas até que a conexão chegue entre o seu browser, você tem um ponto muito importante. Você tem o roteador que está na sua casa, na sua empresa, legal? Raramente você vai estar com um cabo de internet ligado direto no seu computador sem passar por um roteador, legal? Esse roteador tem um NAT, basicamente, que ele faz o quê? E você tem o firewall também na sua máquina, tá? Os dois lados têm. E o que isso acontece? Quando você tem um NAT, basicamente o que vai acontecer? Você tem um IP interno na sua máquina, legal? Que se conecta até o roteador, legal? E daí você tem, vamos dizer ali, uma tabela de relação do seu IP interno para o seu IP que vai ser público, vamos dizer assim, que é o seu IP externo. Então como que acontece? Eu faço uma requisição do meu IP interno, esse meu IP interno bate ali no roteador, tem o NAT, esse cara fala, Wesley, que é o site UOL. Aí ele faz a requisição para o UOL. Quando a requisição voltar, eu falo assim, quem que pediu? Foi nessa tabelinha aqui, o IP do Wesley. Manda de volta para dentro da rede. É mais ou menos assim que a parada funciona. Bem grosso modo. Então, quando eu vou pedir para um browser se conectar no outro, e mesmo se eu souber o IP externo, o outro browser não sabe qual é o IP interno ali da rede. O outro browser, ele tem que passar por um firewall, ele tem que passar pelo NAT, tem toda essa história. Então, esse processo acaba sendo um pouco complexo muitas vezes, tá? Então, para o WebRTC funcionar, cada peer, ou seja, cada ponto precisa saber o seu próprio IP para passar para o outro. Começa por aí. Como assim? Vamos imaginar que o Wesley quer se conectar com o Pedrinho. Mas para isso, o Pedrinho, de alguma forma, para fazer essa conexão, ele tem que saber o próprio IP para passar para o Wesley. E o Wesley tem que saber o próprio IP dele para passar para o Pedrinho. Como que, usando essas tecnologias, eu consigo saber meu próprio IP? Como que eu consigo me identificar? Como que eu pergunto quem sou eu ali utilizando o browser com as tecnologias que a gente tem? Para isso, o que acontece? A gente tem um servidor para isso, específico para fazer isso. Tá? Que é um camarada chamado de Stan Server, tá? Stan significa Session Transversional Utilities for Net. Qual que é a ideia dele? Esse cara faz o seguinte, na hora que eu vou querer estabelecer uma conexão via WebRTC, eu vou me conectar a um Stan Server e vou perguntar, qual que é o meu IP? Ele retorna, seu IP é esse.
Aí o Pedrinho lá na outra ponta vai perguntar qual que é o meu IP e o Stan Server retorna a identidade dele, tá? Essa aí é um ponto mega importante, porque o primeiro passo para esses caras se comunicarem, eles precisam se identificar para um passar a sua própria informação para o outro, legal? Então, para iniciar esse processo, tá? A gente tem algo que a gente chama de signaling, tá? Que é o processo de descoberta, tá? É o que eu tô dizendo, não precisa decorar nome de Stan, o que significa Stan, o que significa signaling, mas basicamente você tem que entender que esses caras eles vão tentar se descobrir. E para se descobrir, eles vão ter que entender como que eles vão conseguir, por exemplo, saber o próprio IP, ok? Como que eles vão gerenciar e fazer a criação de uma sessão, como que eles vão passar os metadados e as informações uns para os outros, como que eles vão passar informações de erros, então tem todas essas informações que faz parte desse processo de signaling, ok? E então, é utilizado para fazer esse processo algo que a gente chama de JSEP, que é JavaScript Establishment Protocol, ou seja, é um protocolo baseado ali para trabalhar com JavaScript, os browsers utilizam JavaScript para iniciar esse processo, legal? Então essa é a ideia básica. Mas o mundo é uma caixinha de surpresas e a parada não para por aí. Vamos imaginar agora que eu quero me conectar e eu já sei quem sou eu, legal? Aí o que vai acontecer é o seguinte, a gente vai querer iniciar a sessão. Para a gente iniciar a sessão, a gente tem algo que a gente chama de SIP, Session Initiation Protocol, ou seja, o processo e o protocolo que eu vou iniciar essa sessão. Para essa sessão ser iniciada, a gente vai precisar começar a trafegar dados. E para trafegar dados, eu vou precisar enviar essas informações utilizando algo que a gente chama de SDP, Session Description Protocol. Galera, novamente, não precisa decorar SIP, não precisa decorar SDP, eu só quero que você tenha uma visão geral agora, tá? E o que vai acontecer? Esses caras vão querer mandar informação, ok? E eles vão conseguir algumas vezes. Por quê? Porque dependendo da configuração que eu tenho no meu roteador, no NAT, no firewall, e esse outro cara tem, a gente até consegue dar um bypass ali e passar diretamente, não é nem bypass, a gente consegue passar ali nesses caras e se conectar. Isso dá para fazer. Em alguns casos funciona, definitivamente. Porém, o que acontece? A gente tem que pensar o seguinte, e quando o cara tem um firewall forte ali na frente? E quando o cara ele tem ali o NAT configurado e nesse caso a gente não consegue estabelecer essa conexão? Pode acontecer. A gente, quando estava desenvolvendo essa plataforma de transmissão de live, a gente se deparou com várias vezes com isso. Com algumas pessoas dava certo, com algumas não, dependeria muito do processo de configuração da rede interna, inclusive, de cada computador. Então, nesse caso, a pergunta é, como que eu consigo passar os dados se a gente tem um firewall na frente? Se a gente tem um NAT aí para trabalhar? Como que a gente consegue fazer isso? A gente tem que dar um jeito de fazer uma sacanagem aí e enganar esses caras. A gente tem que fazer algo que é chamado de dar um bypass. Ou seja, a gente tem que passar por cima desse cara de alguma forma, né? Criar dar uma forminha ali, dar um jeitinho pra gente conseguir trabalhar. E para isso, nesse processo, pra gente iniciar esse processo de dar um bypass, a gente tem algo que a gente chama de ICE, tá? Que é Interactive Connectivity Protocol. Para que serve isso? Basicamente ali, você vai passar uma lista de servidores, tá? E a lista desses servidores, por exemplo, pode ser um Stan Server, que vai ajudar nesse processo, que a gente acabou de falar, mas a gente tem um outro camarada aí nesse caso, legal? Que é algo que a gente chama de Turn Server. Turn Server significa Transversion Using Relay for Net. O que significa isso, Wesley? Você falou que tem Stan Server e Turn Server. Para que serve isso? Olha só que interessante. Como eu não consigo passar diretamente para esses caras, o browser do Pedrinho vai falar com o Turn Server e o browser do Weslinho vai passar a falar com o Turn Server. E as informações vão ser trafegadas por ele diretamente e daí a gente não vai ter esse problema que a gente tem de querer passar. Então vamos dizer que o Turn Server ele cria um canal de comunicação para você e para o outro browser para você conseguir se comunicar com esse cara sem ter que enfrentar esses problemas que a gente acabou de falar. Legal? Essa que é a ideia principal. Então, olha só, vamos pensar aqui então para tentar resumir um pouco o que eu acabei de falar com um pouco menos de informação. Então eu tenho o caso 1.
O caso 1 é o seguinte, eu tenho o camarada A e o camarada B. Eu mando uma oferta, tá? Um convite para me comunicar com você. E o que que acontece? Quando eu recebo esse convite, para eu fazer isso, eu tenho que saber o quê? Eu tenho que saber quem eu sou. E aquele cara também tem que saber quem é ele, tá? Então quem eu sou? Eu sou esse cara aqui, ok. E aí assim que ele receber a oferta, o cara B fala o seguinte, quem sou eu? Ah, eu sou esse cara aqui. Então eu vou falar o seguinte, eu aceito o seu convite, beleza? Daí eu falo assim, ah, você aceita? Maravilha, então deixa eu me conectar aqui com você e a conexão é estabelecida sem nenhum problema, legal? Então esse aí é o caso mais simples que acontece. E a gente tem esse caso 2, que acontece o seguinte, eu quero me conectar, então eu falo o seguinte, ó, quem sou eu, né? E ele fala, ah, você é esse. Maravilha. Quando ele vai tentar o processo de conexão, né? Ele manda oferta, recebe a resposta, ele não consegue se conectar. E daí o que que acontece para se conectar? A gente tem um turn server, esse cara se conecta no turn server e a conexão, aí nesse caso, é estabelecida através desse cara. Legal? Então isso aí, pessoal, é um ponto extremamente importante para você conseguir entender tudo isso. E na nossa aplicação, como é que vai funcionar? Tá? A gente vai utilizar um camarada que a gente chama de Peer.js. E esse cara, ele abstrai quase tudo isso que eu falei para você não se preocupar com todos esses detalhes. E nesse caso, como é que funciona a dinâmica da história? No camarada A, que quando ele quer falar com o B, ele vai fazer o seguinte, ele vai gerar aqui para ele um camarada chamado NewPeer. É um objeto ali que vai dar um ID para ele, legal? E daí o que vai acontecer? O cara também que vai estar pronto ali em todo o processo, ele também vai ter um peer dele, legal? E daí como que esse cara consegue se conectar com o outro, tá? Quer dizer que um tem que saber o peer do outro. E aí nesse caso a gente vai entrar e falar sobre o WebSockets, que foi o que eu falei agora há pouco para vocês, tá? Tanto o servidor A quanto o servidor B, eles vão se conectar no servidor de WebSockets, legal? E nesse momento, quando eles se conectarem num servidor de WebSocket, ambos vão enviar o ID do peer para eles, para o servidor de WebSocket. Então, a partir de agora, cada um sabe o peer do outro. E daí, eu vou falar o seguinte, vamos imaginar que quem vai transmitir a live, tá? Vai ser o peer A, né? Esse camarada A. Então, lá no servidor de WebSockets, tá? A gente, quando tem o ID dos peers, a gente fala, olha, esse ID do peer A, esse cara é o cara que vai transmitir, ok? Maravilha. Então, como é que vai funcionar nesse caso aqui? A gente tem o ID do peer A, e o ID do peer A é enviado, tá? Como uma oferta para o camarada B, legal? Todos os peers ficarão anotados ali no servidor de WebSocket. A gente fala que o camarada, que é o A, vai transmitir, porque ele é um broadcaster, e daí a gente vai fazer uma oferta para o peer B, passando o ID do peer A, claro. E daí o peer B vai falar o seguinte, opa, o meu ID tá ali, tudo bonitinho, então eu vou aceitar a oferta, legal? Gostei de você, eu quero que você comece a transmitir para mim. E daí o peer A faz o seguinte, tá bom, eu vou dar uma call aí no seu peer. E daí o A começa a transmitir o streaming pro B, legal? Essa que é a ideia principal, pessoal. Você tem dois peers, o A e o B. A gente manda, na hora que eles entram na sala, cada um desses peers é enviado para o servidor de WebSocket, o servidor de WebSocket fala, ah, esse cara aqui, porque ele tem a senha, ele é o broadcaster. Beleza, deixa eu validar, a senha tá válida? Ok, ele é o broadcaster. Broadcaster, esses caras aqui são os peers de quem tá querendo te ver. Ah, então deixa eu mandar uma oferta para ele. Ele manda oferta, os caras respondem, eu quero te ver. E daí, esse camarada faz um call para todos esses e todo mundo consegue assistir o stream. Galera, eu sei que eu dei uma super volta para te explicar tudo isso, mas eu não queria chegar aqui e simplesmente te mostrasse somente esse slide para mostrar como é que funciona a nossa conexão via WebSockets e WebRTC no projeto, no estudo de caso. Eu quero que você aprenda mais, com mais profundidade. Por isso que eu te dei essa aula de WebRTC um pouquinho antes aí para você. De qualquer forma, a partir de agora, o Luiz vai te mostrar com código, legal, como isso é feito. Mas lembre-se, eu sempre tenho duas pontas, esses caras têm que se conhecer.
quando um se conhece e o outro se conhece, um manda oferta, o outro aceita e o outro faz a call. Essa que é a ideia que você precisa guardar. Lembre-se, não precisa tentar descobrir detalhes do código que o Luiz vai te mostrar. Por quê? Porque você vai ter acesso a toda fonte e vai ter todo o tempo do mundo para brincar com isso no seu computador. Beleza? Um grande abraço e bora aí aprender com o Luiz agora. Então agora, pessoal, nós temos dois microserviços. Na aula passada a gente viu o MicroLive Manager, entendeu ali como que funciona o CRUD, a gente tem SPA e Backend, e agora nós temos, eu não vou falar que é a aplicação principal, porque é difícil definir isso, mas a gente tem ali a cerejinha do bolo, que vai ser a aplicação front-end que vai realizar a transmissão das lives, de fato, que os usuários vão acessar, que os broadcasters vão acessar. Então aqui está a nossa aplicação chamada de MicroLive Streaming. É uma aplicação React que foi construída com Create React App, aquela ferramenta que permite que a gente crie um projeto já bonitinho ali com React, com tudo que a gente tem direito, para desenvolver facilmente os nossos componentes. Então, tudo aqui também já está rodando com o Docker. Lembrando que vai ser muito fácil você testar isso na sua aplicação, apenas rodando o comando docker compose up. Então o que vai acontecer agora no repositório do GitHub que a gente está publicando essa aplicação? Você vai ter lá MicroLive Manager e MicroLive Streaming. Todas as aplicações vão ficar no repositório para facilitar o manuseio de vocês. Então o que você tem que fazer é apenas um comando com git, é o git pull origin master. Então o MicroLive Streaming já vai vir para a sua pasta. E aí você vai entrar no MicroLive Streaming, de fato. Lembrando que eu estou considerando que você está na raiz que vai englobar os dois projetos. Então você vai entrar na pasta e vai fazer um docker compose up. E aí vai rodar o Docker, vai subir tudo, vai ter um servidor ali para a gente poder testar a aplicação React, como foi lá com o MicroLive Manager. Então eu lembro mais uma vez que a gente criou aqui, com todo cuidado para vocês, um readme.markdown. Ele está muito bem construído aqui, para dar todas as dicas para vocês rodarem esse microserviço. Então leia aqui as dicas. Na verdade, você tem que ficar atento somente com esses dois comandos aqui, antes do Docker Compose Up. É só para prevenir a questão aqui do entry point, para poder rodar a instalação do npm, instalar os pacotes, gerar a node module e já executar a aplicação. Então não deixe de ler readme para que você entenda o que tem que ser feito, apesar dele ser simples, ok? Outro ponto importante, agora nós vamos rodar os dois microserviços ao mesmo tempo. Então a gente tem que ter um MicroLive Manager rodando para que esse processo de transmissão de dados, transmissão de lives, enfim, funcione. Então um primeiro detalhe que a gente tem agora nessa aula, que vai estar ali no repositório do GitHub, quando você fizer aquele git pull, ou lembrando também que você pode estar acessando aqui esse vídeo e você ainda nem copiou a aplicação, então você pode clonar tudo de uma vez, não precisa fazer o git pull, que já vai vir tudo. Mas para quem já tinha a primeira versão, ali que só tinha o MicroLive Manager, o que vocês têm que fazer? Chega aqui no back-end, vai ter uma atualização no .env example nas variáveis de ambiente. Então a gente tem esse peer server port, a configuração para a gente poder conectar com o banco de dados Redis e os endereços que vão ser permitidos conectar no servidor de WebSocket. A gente tem uma validação disso através dessa variável. A gente pode colocar aqui vários endereços separados por vírgula. Então o que você tem que fazer? Considerando que vocês não mudaram nenhuma configuração, copia aqui, chega no .env que já está gerado, por caso para quem estava com a aplicação já gerada, e cola. No meu caso aqui está igual, não tem diferença nenhuma. Então só depois de você fazer isso é que você vai rodar o Docker Compose Up para subir esse projeto. Não faça isso depois que você já tem o projeto rodando aqui. Se está rodando, copia, executa o Docker Compose Up.
Eu até aconselho que você inicie esse serviço aqui do Manager primeiro e depois vai lá para o Streaming e inicie ele. Lembrando também outro detalhe. Como vocês vão subir essa aplicação pela primeira vez, vai instalar Node Modules, demora um pouquinho, então seja paciente, espere um pouco que tudo vai dar certo, isso depende do seu hardware e etc. Agora, outro detalhe também, para quem está utilizando Docker no Windows e é Docker Toolbox, não é o Docker Professional, lembrar que localhost, onde tiver localhost, em todos os lugares, você vai ter que modificar para o endereço que está rodando ali o Docker Toolbox, que é o 92.68.99.100, se eu não me engano. Então, cuidado com isso. Nesse caso aqui eu já teria que trocar o endereço. Para quem está utilizando Docker Professional, Mac e Linux, não precisa fazer nenhuma modificação. Então agora vamos entender o processo visual agora de comunicação entre os dois microserviços. Então eu tenho lá o meu CRUD de lives, tenho as duas lives que eu tinha criado na última aula e eu tenho dois links. Eu posso, como broadcaster, fazer a live ou eu posso assistir a live. Então quando eu clicar aqui em fazer a live, veja só que ele vai abrir, tá aqui ó, no cantinho do nosso browser, localhost na porta 3002, que é o endereço que o live streaming vai rodar. Aí eu tenho o endereço /broadcaster/ alguns números e letras, que é o slug da minha live que vai diferenciar ela das outras, que vai me dar segurança para ninguém ficar tentando acessar /broadcaster /1, /2 ou o que seja. Então qualquer live vai ficar sobre o prefixo broadcaster. Se eu quiser assistir a live, eu vou ter o prefixo /viewer. Então, bem fácil. Não é difícil de ninguém tentar. Se tiver o slug, você consegue entrar na live facilmente. Então, ao entrar aqui como broadcaster ou um viewer, eu vou até abrir já um viewer aqui, nós vamos ter um diálogo fazendo uma pergunta aqui pra gente. Então eu tenho que passar as minhas informações como broadcaster, o nome, e-mail e senha. O nome e e-mail, pessoal, ele vai servir depois para o chat. Depois a gente vai ver como que isso é utilizado, mas nem precisaria aqui nesse caso, porque eu retirei o chat para a gente poder focar somente agora no WebRTC e como que funciona a transmissão de live. Agora, a senha é necessário porque ela que vai validar, na verdade eu até poderia ter colocado um campo password aqui, mas isso é detalhe, ela que vai lá para o Live Manager e o Live Manager que vai autorizar essa aplicação aqui a fazer a transmissão. Sem a senha correta a gente não consegue. Então é isso que vai diferenciar o broadcaster do viewer. Lembrando que quando você acessar isso pela primeira vez, o browser vai perguntar aqui se você quer fornecer a permissão de capturar câmera, vídeo e áudio. Eu vou até fazer aqui com a aba anônima. Quando eu acessar aqui, ele vai perguntar: você quer fornecer para esse site, usar microfone e câmera? Aí você clica em permitir. Pronto. Então é isso que a gente tem que fazer. Uma vez que você já fez isso, depois não vai precisar fazer mais porque fica armazenado no browser. Então agora eu cliquei em concluído. E a minha câmera já é para pegar no momento que aparece o diálogo ali. Ela não está pegando no momento exatamente pelo modo que eu estou capturando a minha câmera, que tem um software no meio. Então eu vou até mostrar o console aqui para vocês. Isso pode acontecer aí se você tiver uma câmera configurada e ela for a padrão. Ele vai pegar sempre a padrão para mostrar e também o microfone padrão. Ele está falando aqui que ele não pôde pegar a origem aqui dos vídeos, justamente porque a minha câmera é uma câmera da Logitech e eu estou utilizando um software chamado de Log Capture. Então, ele tentou pegar a minha câmera, o meu dispositivo básico da câmera, mas como o Log Capture está utilizando ele, então não conseguiu, que a minha câmera padrão vai dar o erro. Então o que eu tenho que fazer? Eu vou modificar a câmera que eu vou transmitir a minha live, que vai ser o Log Capture.
Então vou selecionar aqui, ó, ele já vai mostrar o microfone. Estou aqui com o headset, aqui não importa no momento. Para quem é o broadcaster, o vídeo que já está aparecendo aqui, que agora você está me vendo em duas partes, vai iniciar com o mudo, é apenas uma precaução que a gente coloca para não acontecer nenhum eco, pessoal. Então eu posso colocar isso em tela cheia, eu posso fazer um picture in picture e esse vídeo vai sair daqui, vai ficar aí na tela, você vai poder arrastar o quanto você quiser. Então, esse aqui é o primeiro cenário que a gente tem. Lembrando que esse botão que o Wesley já mostrou, que ele vai finalizar a live. Então, ótimo. Agora, vamos aqui para o viewer. O viewer precisa de nome e e-mail. Isso aqui também é para o chat, para a gente poder mostrar ali o nome. E o e-mail que eu não comentei, a gente vai pegar um serviço chamado de Gravatar. A gente utiliza ele para associar com uma foto. Então eu pego o e-mail e transformo ele em uma foto. Depois vocês vão ver quando tiver o chat. Eu vou colocar aqui o meu e-mail. E vai aparecer aqui a minha foto associada com o e-mail. Então, pessoal, tanto no Broadcaster quanto no Viewer, quando a gente clica em concluído, no caso aqui do Viewer ainda eu não cliquei, olha só que interessante. Ele já está me transmitindo aqui. A minha câmera está estabelecendo, veja que ela ficou um pouco desnítida. E agora eu tenho duas pessoas assistindo. Aqui no caso do Broadcaster também é a mesma coisa. Eu tenho que mutar aqui, senão depois a gente vai ter problemas com eco. Vocês viram, não sei se vocês ouviram aí um eco que começou a dar, porque eu estou falando aqui e o som também está ativo, mas quando eu entro na live, independente se eu seja broadcaster ou viewer, eu vou mostrar o número de pessoas assistindo. Então aqui está o título da live, a descrição dela. A data, aquela data que a gente está colocando ali, que a gente pode considerar que a data que vai ser realizado a live, vai aparecer quando essa live for finalizada. Então quando a gente chegar aqui, esse botãozinho, ele vai perguntar se a gente deseja realmente encerrar a live. Encerrou, acabou. Eu não consigo voltar atrás. Então eu vou parar aqui a live e agora, olha só, apareceu aqui a mensagem e apareceu aqui a data. Então a data está sendo utilizada aqui, a data hora. Então essa é a dinâmica que nós temos no momento. O Wesley já mostrou ela para vocês, mas já vamos para o entendimento agora mais técnico aqui dessa aplicação, pessoal. Então, vocês podem abrir o console aí no browser de vocês e tem algumas informações interessantes aqui. Então, quando eu atualizar, eu tenho que, na verdade, agora pegar uma outra live. Eu não posso pegar essa aqui mais porque ela está como done. Eu tenho que pegar uma que está pendente. Então, antes disso aqui, eu vou abrir o meu console. Vou rodar de novo. Esse errinho que ele mostra até na aplicação lá do Live Manager, é um erro, um warning, na verdade, do React, que não importa aqui pra gente, é porque nós estamos utilizando aqui um Strict Mode. Então não se importe com esse erro aqui. Esse erro aqui de baixo é por conta do meu log capture. Aqui em cima não tem problema. Então, por enquanto, não tem nada demais. Tá bom. Então eu vou clicar em concluído. Ele não pegou minha câmera, então ele não fez nada no momento. Agora eu vou aqui para o Log Capture. Olha só o que a gente tem aqui no console. Ele está falando que iniciou a conexão do peer. Aqui a gente já está falando de WebRTC. Então, ele já gerou a instância do peer. Todo mundo que estiver ou transmitindo ou vendo vai ser um peer. Ele tem que estar conectado. E a conexão, ela é administrada pelo Live Manager. Na verdade, a gente gera um ID para esse peer, como o Wesley explicou para vocês, para depois os peers se conectarem, porque não tem que passar mais para o Live Manager uma vez que eles se conhecem. E aqui nós temos o ID do Broadcaster. Isso aqui foi gerado lá pelo Live Manager. Então, quando eu gero a instância do peer, eu vou ter um servidorzinho lá, o Live Manager, que gera isso aqui para mim e é o meu identificador único. É isso aqui que eu tenho que passar lá para os viewers para que eu consiga transmitir o streaming para eles. Então a mesma coisa acontece
com o Viewer. Eu vou abrir aqui o console para já ficar de uma vez. Então pronto, ó. A gente tem aquele mesmo errinho, eu vou limpar aqui e vou dar concluído. Aqui já vai acontecer mais coisa. Deixa eu colocar no mudo. Então veja que o Broadcaster ID é esse 7AD. E nós conseguimos identificar o peer. Então, eu identifiquei que tem um novo Broadcaster porque eu posso atualizar essa página e os viewers, os espectadores continuam recebendo o meu streaming, ele vai se atualizar, posso mudar a câmera. Isso aqui é mostrado no console, o peer pode ser gerado novamente. O peer, o ID de quem está transmitindo. Então, eu peguei ele aqui, tenho o meu como espectador. No momento que eu tenho os dois lá no código, eu vou conectá-los. Então, o Broadcaster vai enviar para mim o streaming, que é esse objeto aqui, que faz parte ali da tecnologia do WebRTC, que é um Media Stream, que eu posso enviar tanto vídeo como áudio. E aqui eu posso fazer vários controles, tem várias funções aqui para a gente poder trabalhar. Então eu recebi tanto o áudio quanto o vídeo. E eu até coloquei mais uma mensagem que eu consegui abrir aqui a conexão com o Broadcaster. No caso, esse aqui não é o ID, é o meu ID. Então pronto, isso vai acontecer com todo mundo. Agora, pessoal, nós vamos para a parte prática, nós vamos ver código. Mas eu já vou deixar claro aqui para vocês que a gente não vai alongar em todas as linhas de código. A gente até que tem pouco código nessa aplicação, mas essa maratona não é para ensinar React, não é para te ensinar a programar do zero as coisas. Nós queremos nos concentrar na essência. Então, o código-fonte vai estar disponível no GitHub, você pode baixar, testar à vontade. Tem a área ali da maratona para você tirar as dúvidas, a gente vai ter as lives também. Então, eu quero incentivar você a fazer o clone e testar, porque aí você vai conseguir ver ali certos detalhes, brincar à vontade, testar aquela troca ali. Eu quero que você pegue o código-fonte da aplicação, brinque, interaja ali com ele. O que a gente vai se concentrar aqui é no problema. Então vamos lembrar que aquela comunicação que aconteceu ali, ela aconteceu porque tem uma tecnologia que resolveu esse problema para mim, que é o WebSocket. Criar o peer no Broadcaster, no Viewer, é relativamente simples, ainda mais utilizando o Peer.js, que é a biblioteca central aqui para trabalhar com a questão de WebRTC. Então, vamos lá, pessoal. Temos aqui a aplicação React. E eu já vou começar falando aqui da questão do tema. Vocês viram que nós temos aqui verde e azul. Isso foi configurado utilizando o tema ali do Mature UI. Então eu tenho o tema padrão, que eu não estou configurando a cor específica, mas eu tenho aqui duas páginas, uma separada para o Broadcaster e outra para o Viewer. Então eu estou configurando aqui no topo, ó, o tema padrão que vai usar o tema principal, e aí a gente consegue mudar as cores padrões. Então se eu usar um componente que utiliza uma cor primária, no caso aqui do Broadcaster, eu vou utilizar o verde. Se eu for para o Viewer, eu vou utilizar o azul. Estou até utilizando o azul. Então, está disponível isso aqui para vocês verificarem a parte do tema. É uma parte bem interessante, a diversa, de vários assuntos que a gente colocou aqui no meio da aplicação. Mas a nossa aplicação começa aqui, como nós temos um projeto Create React App, aqui com o index.typescript. Então, nós estamos chamando o app, e aqui do app nós estamos configurando a chamada para as duas páginas. E aqui nós estamos utilizando uma abordagem diferente, utilizando o carregamento de componentes com o conceito de lazy loading.
Então, o que é legal, se eu abrir o Broadcaster, o componente de Viewer não vai ser carregado. Eu fiz isso exatamente para evitar que eu tô transmitindo ali com... Eu sou Broadcaster, aí eu carrego algumas coisas de View, algumas coisas de WebSocket, então o Lazy Loading serve para otimizar o carregamento dos componentes e evitar que esses componentes fiquem sendo carregados na aplicação sem necessidade, fiquem executando alguma coisa que a gente não queria ali. Então aqui tem a configuração do tema, o Snack Bar Provider, a gente usa uma biblioteca chamada de NoteStack para mostrar aquela mensagem a live terminou, e aqui estão as duas páginas. Então em Broadcaster nós temos aqui um hook, que é uma função React que vai executar a lógica para nossa transmissão. Então o ponto aqui é a gente consultar a live e saber que tem que iniciar a comunicação com o WebSocket. Então se a gente abrir aqui o Use Broadcaster, que é o nosso hook, eu vou me concentrar no problema do código, pessoal. Então, eu vou iniciar aqui o meu peer com as configurações. Eu estou passando aqui a variável de ambiente que vai apontar lá, apesar de estar escrito aqui microgenerator, porque a gente mudou o nome do microserviço, a gente achou mais adequado Live Manager. Então, eu vou criar o meu peer, que vai ser gerado lá pelo Live Manager. Então eu passo o roast dele e a porta. Isso está configurado aqui via variável de ambiente. Olha só, eu tenho aqui o peer domain, que é localhost, e a porta. Como está separado ali, fica mais fácil para utilizar lá. Então está variável de ambiente, está flexível. E eu tenho os iServers, que é aquele conceito do stun e do churn. A gente não é obrigado a utilizar, a gente fez testes aqui e brincou bastante com essa questão, mas você pode deixar vazio. Então essa configuração que está aqui, mais essa parte aqui, ela vai pegar o iServer, como você vê aqui que seria uma estrutura JSON, esse get iServer vai serializar e passar para cá, mas se ela não existir, não vai passar a configuração, senão você não conseguiria gerar aqui o peer e nem fazer a transmissão. Então, uma vez que eu gero o meu peer, nós temos que trabalhar com dois eventos. Então, eu tenho um open e um connection. O open vai ser quando o ID desse peer for gerado e o connection é disparado quando um espectador me descobrir e conectar comigo. Mas antes disso, aqui no meu código, eu tenho o início da conexão com o meu servidor de WebSocket. Então, eu tenho aqui esse código que vai inicializar o Socket.io somente quando for necessário. Tem essa variável start para controlar isso. Então, eu vou pegar o microgenerator URL /live. Qual que é esse endereço? O meu WebSocket está na porta 3000. O servidor do Peer.js está na porta 9000. Então, só para deixar bem claro aqui que nós temos o Peer.js, que é essa biblioteca fantástica para trabalhar com WebRTC, você não precisa criar o servidor. O que a gente fez, você pode testar sem criar servidor nenhum, que eles criaram lá um servidor deles ali para que gerasse o ID e o peer fosse iniciado, mas a gente criou um nosso para mostrar a utilização de microserviços. Então, inicialmente, o que a gente precisa fazer é conectar lá no peer server, gerar o ID e já conectar com o WebSocket. Então, o que a gente tem aqui no Live Manager são os dois servidores já rodando. Agora nós temos um pouco mais de código aqui. Então, nós temos aí o início da nossa aplicação. E aqui eu estou configurando o Redis para ser integrado junto com o Socket.io, porque a gente vai utilizar o Redis para armazenar as informações. Então aqui eu coloquei o adaptador e eu estou gerando aqui também o Peer Server, que é essa configuração que está aqui em cima. Então nós temos a separação das duas bibliotecas. O Peer.js é o cliente que eu uso ali para o WebSocket e o Peer
é o server. A gente configura um servidor Express, que está sendo iniciado aqui, ó, com essa variável, nessa porta, que é a porta 9000. Então, por isso que a gente configurou lá no React. Então, está sendo iniciado aqui. Então, agora no Bootstrap, eu tenho o servidor HTTP, tenho o servidor de WebSocket e tenho o Peer.js funcionando aqui, o Peer Server, vamos falar assim para não confundir. Então, no momento que eu me conectei com o Socket.io, que vai ser aqui, eu vou conectar nesse Live Socket, que é um serviço que está aqui no meu módulo. Então, ele vai gerar para mim a instância do Socket.io Server. E em um determinado momento, a gente vai fazer aqui um join para atribuir o nosso ID. Então, vamos voltar aqui para o Live Streaming para a gente poder entender agora melhor o passo a passo. Então, essa parte aqui é a parte principal que vai gerar o peer, mas no determinado momento, isso aqui vai ser executado logo de cara, quando o meu Socket.io se conectar lá no servidor, eu já quero criar um evento para ouvir o contador de usuários, que é esse, e vou fazer um join enviando o slug da minha live. Então, quando eu envio o slug da minha live, eu vou receber nesse evento aqui. Então, esse código é responsável por validar o slug. Nessa linha aqui, eu vou verificar se a live existe, eu vou consultar a live no banco de dados, eu vou verificar se ela não está pendente, e aí eu vou executar um join com o slug, utilizando o meu cliente do WebSocket. Porque toda vez que alguém se conecta comigo, eu tenho ali a instância do client, eu tenho um ID relacionado com ele. Então eu estou gerando uma sala com o nome do slug da live, vai ser aquele hash ali. Aqui a gente trabalha com o conceito de rooms dentro do Socket.io. Então eu me conectei. Tem um console que vai ser mostrado. Eu acho que a gente tem alguns consoles aqui para ver. Então, ó, esse join com essa parte aqui mostra o ID do meu client socket. Ele é único. O broadcaster, os viewers que se conectar, eles vão ter o ID único. Então, no caso aqui do meu... Estou considerando que o broadcaster inicialmente é um viewer. Eu vou jogar ele aqui no Redis. Vou falar assim, ó, o ID do WebSocket tal, vou armazenar lá no meu banco de dados. Tá conectado com tá ligado à live com slug tal. É isso que eu tô colocando. O Redis é um banco de dados bem simples, não tem SQL, não tem nada. A gente armazena apenas chave e valor. Então armazenei lá. Aí aqui, imagine que eu sou um viewer. Então pode ser que eu já tenha o ID do Peer.js para poder pegar para mim, para eu poder fazer a minha conexão. Então, esse trecho de código aqui, ele emite para o cara que conectou o ID do peer, que a gente está tentando pegar da live. A gente não viu esse trecho ainda, mas em um determinado momento eu vou chegar e fazer um red set slug da live corresponde ao peer lá de quem quer transmitir. Então aqui eu estou pegando qual é o ID do broadcaster. Eu posso não ter, então isso aqui pode retornar um null. No final das contas, eu pego os usuários conectados com esse trecho de código que apenas pega aqui o cliente e vê lá nas rooms, na room específica, quantos que eu tenho. Se eu não tiver a room criada, vai retornar 0. Então, eu emiti para mim mesmo que estou me conectando, seja broadcaster ou viewer, a contagem de usuários. E estou emitindo para todo mundo. Quando eu faço esse client.broadcast, eu emito a mensagem para todo mundo, menos para mim. Então, por isso que eu tenho que fazer a emissão para mim também. Então, quando eu faço esse join aqui, imagine que eu sou broadcaster. Eu não tenho ainda nenhum ID
do meu peer. Aí que é gerado aqui, e no momento que eu bater também lá no Live Manager com o peer server, então eu tenho várias conexões acontecendo lá. Se a gente atualizar aqui, eu até vou gerar uma nova live. Então vamos lá, gerar uma live de teste aqui. Então a gente vai ver a conexão acontecendo e é muito interessante ver essa parte. Agora eu vou abrir aqui, ó, e vou abrir o meu network. Eu vou clicar em concluído e a gente vai ver um monte de comunicação. Tudo isso aqui é WebSocket. Essa parte aqui eu estou me conectando com o servidor que eu criei e a gente vai ver algo aqui do PeerJS. Deixa eu conectar com a minha câmera, que aí ele vai ativar, olha só. Então essa parte aqui já está fazendo a ligação com o Peer Server. Então a gente conectou lá e ele valida um ID e nos dá. Então nesse momento, eu tenho aqui o meu ID, que eu mostro aquele console, e aí que eu vou utilizar o WebSocket para fazer um Set Broadcaster, que é um outro evento que eu tenho aqui no Live Manager. Então, olha só que legal o que vai acontecer aqui agora. Quando eu mandar o ID, eu vou mandar também a senha, que é aquela senha ali do Broadcaster. Vou pegar aqui o Redis, vou ver se eu já tenho ali aquele ID no Redis, porque eu tenho que ter feito um join antes. Eu tenho que ter validado a informação. Se eu não tiver, eu não continuo. Mas aí eu vou validar o meu Broadcaster consultando a live, se ela existe, e comparando o hash com o password que foi passado, que a gente está utilizando aqui aquele compare hash aqui, ó. Então eu estou comparando o hash que eu construí do banco de dados com a senha e eu estou verificando se a live não é pendente. Em cada evento que a gente tem aqui dessa comunicação dinâmica, a gente está validando a live. Então nesse caso aqui, quando eu validei, lá na key do Redis slug, vamos supor que seja esse slug aqui, eu falei que é o peer ID tal, que eu peguei lá, enviei para cá. Então no momento que eu atribuí isso, eu faço um broadcast, ou seja, eu mando para todo mundo um evento get broadcaster. Então todo mundo que é viewer vai poder pegar isso. Então a ideia é justamente essa, pessoal. Então a gente tem a parte aqui também do viewer, que é bem parecida com o broadcast, vocês podem olhar, mas eu tenho um outro hook também que eu separei para ter a separação aqui bem clara do viewer e do broadcaster. É aqui que a brincadeira vai começar, olha só. Quando eu tenho a conexão com o WebSocket feita, que é bem semelhante lá ao Use Broadcaster, quando eu estiver conectado, eu já vou ficar ouvindo um get broadcaster. E eu vou executar essa função aqui. Eu já tenho também a escuta do count users e quando finalizou a live. Mas quando eu executei um connect broadcaster, ele também vai criar um peer e ele vai verificar antes se o que ele está recebendo é um peer ID válido. Porque lembre-se que eu posso ser um viewer que entrei antes do broadcaster. E no momento que eu fiz um join, eu como viewer, eu posso tentar pegar o ID do broadcaster. E eu não tenho ainda. Então isso aqui vai emitir lá para quem fez o join. Para todo mundo que está entrando vai emitir. Eu não posso fazer nada se eu não tenho o ID do peer. Então tá aqui aquele console que mostra lá o new broadcaster. Aí eu gero o meu peer, vai bater lá no peer server. Então quando eu tiver a abertura aqui do meu peer, tiver o meu ID, aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu peer que já está preparado para fazer um connect no broadcaster, o que vai fazer com que esse evento aqui seja disparado.
Então, ao se conectar no Broadcaster, então quem se manifesta é o espectador e não o Broadcaster. Mas no caso, eu como Broadcaster receber essa notificação, eu vou pegar o meu peer e vou fazer uma chamada lá para o viewer, passando o meu streaming de dados. É aqui que está o meu streaming sendo passado. No momento que isso aqui acontece, eu vou ter um outro evento que é o call. Então eu fiz um call lá, eu já vou estar ouvindo aqui. Aconteceu um call, eu mando um answer. Opa, recebi. E eu já coloco aqui o evento do onStream. Então isso aqui é mastigação do PeerJS. Recebi o stream, vou verificar se o stream que eu estou recebendo é diferente do que eu já tenho. Isso aqui é apenas para evitar ali congelamento de tela. E aí eu jogo o meu stream na referência do meu vídeo. Então a comunicação acontece dessa maneira e só aconteceu porque eu tenho um WebSocket que a gente criou que permite que os dois peers se conheçam. O ponto é esse, eles são iniciados, mas eles não se conhecem por questão de segurança também. Eu tenho que ter alguma coisa ali na minha aplicação, criar um microserviço, alguma coisa que faz os dois se identificarem. E é justamente o WebSocket que está permitindo essa questão. Então nós temos outros detalhes aqui, pessoal, que eu vou deixar para vocês brincarem. A gente tem muito código aqui. Eu quero muito que vocês baixem essa aplicação, que vocês testem à vontade. Agora, um outro ponto que eu vou falar aqui também é da captura dos devices. Você pode olhar aqui no Device Dialog, tem a captura. A gente usa no JavaScript o window navigator, no caso o window não precisei colocar, .media devices, para a gente poder pedir autorização, listar os devices disponíveis e escolher qual que a gente vai transmitir, tudo é com o navigator.media devices. Então esse trecho de código aqui no diálogo, que a gente escolhe ali, ele está pedindo permissão, esse get user media audio video true, ele vai lançar aquela permissão, se já tiver, ok. Esse trecho de código que é chamado depois, ele vai enumerar os devices. Então ele me dá ali uma lista de devices, cada device tem um ID, tem ali um tipo, então aqui eu estou fazendo a separação do que é microfone, do que é vídeo, exatamente para a gente poder mostrar aqui, ó, dessa maneira. No momento que eu escolher, esse diálogo ele vai disparar um evento aqui para a minha página de Broadcaster, o que vai fazer com que eu execute esse load stream aqui, que vai atribuir que eu quero transmitir com a câmera tal, microfone tal. Isso está dentro do Use Broadcaster aqui, ó. Nós temos esse load stream, então veja mais uma vez o Navigator Media Devices. Então a gente usa o mesmo código para vários propósitos, mas nesse caso aqui eu estou falando assim, ó, atribui aí que eu quero pegar aqui o streaming de dados do áudio com device ID, com o áudio input ID, e o vídeo com o vídeo ID. Eu posso passar, no caso do vídeo, mais configurações. Eu posso falar assim, não, a qualidade do vídeo que eu quero é Full HD ou é HD, como está aqui. Eu tenho outras configurações também, posso falar que tem uma resolução mínima e uma resolução máxima. Então o stream de dados é pego nesse trecho de código aqui. Toda vez que eu mudo ali, vai cair aqui nessa parte. Eu vou pegar o stream e o stream vai ser armazenado em dois lugares aqui do meu código, na referência e no state, que é para controlar o stream em vários lugares aqui do meu código, para notificar vários lugares, para ele poder reprocessar e enviar esse stream de novo. E a referência serve para a gente poder sempre ter um lugar seguro para acessar esse stream em lugares que já foram definidos anteriormente em função. Por exemplo, o PeerJS tem essa parte aqui. Isso aqui é só um detalhe que eu estou acrescentando para vocês. Esse trecho de código que está sendo executado aqui, ele já vai ficar ali. E eu não posso utilizar o stream do state. Isso aqui é só um detalhe para você pesquisar com React que é interessante. Se eu usar o stream.get
na verdade, o stream sozinho aqui, eu posso pegar uma referência antiga. Então, o useRef do React mantém com que a gente possa pegar sempre a informação atualizada do que a gente precisa, porque o que vai modificar sempre é o current, o objeto permanece imutável. Então, essa aqui é a parte para a gente poder pegar os dispositivos. Então, pessoal, a ideia é justamente essa, criar aqui no main.ts o peer server, configurar o socket.io. Eu usei o Redis para a gente poder ter um banco de dados e armazenar as informações. A gente pode fazer um monte de coisas com isso. E também eu não preciso me preocupar com perca de informações, mas eu poderia trabalhar somente em memória. Mas a gente utilizou essa tecnologia junto com o socket.io. A gente utiliza o socket.io Redis, que você pode pesquisar. É muito bom para poder utilizar com WebSockets, principalmente nessa questão de rooms. Outras coisas também que eu não comentei, mas a gente tem aqui código para segurança de conexão no peer server e no socket.io. A gente permite somente endereços de uma lista para poder se conectar. Então, tem esse socket.io Hello Oranges aqui, que eu posso colocar uma listagem de endereços, e tanto no socket.io peer server, se bater outra coisa, se bater outro domínio, ele não vai conseguir se conectar. Então, o ponto aqui no momento, pessoal, que a gente mostrou uma transmissão de lives, e veja que, na verdade, a gente não tem uma autenticação em si, e já temos um certo nível de segurança. Daria para a gente poder utilizar esse sistema. Acrescentando HTTP vai ficar bem interessante. Bom, pessoal, então essa foi a nossa aula aqui com o microserviço Stream. Lembrando que vai ficar lá no repositório Git todo o código para vocês testarem. Já está configurado com o Docker, então baixa, testa, erra à vontade. Já está ali um código de uma aplicação pronta. A gente construiu muita coisa exatamente para que vocês tenham esse conhecimento. É maratona full cycle. A gente está utilizando aqui várias comunicações, várias tecnologias, apenas para demonstrar para vocês que numa aplicação eu posso ter vários tipos de comunicação acontecendo ao mesmo tempo. Então a gente já tem WebRTC, WebSockets, HTTP, daqui a pouco a gente vai ter mensageria, RabbitMQ, vocês vão ver a parte do chat, como que vai ficar mais legal ainda. Então, a lição que eu vou deixar aqui para vocês é o seguinte: WebRTC não conecta direto os peers. Eu vou ter que ter algo no meio. O WebSocket vai ajudar demais porque é uma comunicação bidirecional, como o Wesley explicou ali no início do vídeo. Então nós criamos lá o nosso servidor de WebSocket, agilizou a nossa situação, nós controlamos a transmissão da live por esse servidor de WebSocket, que é aquele live socket.service ali. Então você pode olhar. E a gente escolheu o peer.js para mastigar o WebRTC e até criamos esse servidor ali dentro do nosso Live Manager para gerar os nossos peers. Então, a gente mastigou uma série de informações e permitiu que os dois microserviços Live Manager e Streaming se comunicassem. Então, pessoal, não esqueçam que tem desafio aí no topo da página da maratona. Quem fizer todos os desafios vai ganhar um certificado no final. Então, continuem maratonando com a gente. Então é isso aí e até a próxima.